Então, por exemplo, Professor, pode falar. é a Jaque. Não está aparecendo para mim os slides, só estou vendo o pessoal mesmo. É só para você que não aparece ou para mais alguém? Para mim aparece. Aqui tá normal também. Tá normal Aqui também. tá normal. Para mim também. Deve ser algum problema com a sua conexão. Será? Eu já entrei e saí umas 2 vezes, vou tentar de novo. Entra do servidor. Continuando aqui, né? Então, anomalias de cor. Vejam, essa paciente aqui, ela já tem coroa de cerâmica no superior, tá? Essa paciente aqui, ela era a mãe de uma aluna nossa lá do curso nosso de pós-graduação. E ela nos procurou, a aluna nos trouxe ela para que a gente pudesse fazer uma avaliação. A ideia era fazer um clareamento para esta paciente. Coisa que a gente realmente fez o clareamento. Opa, voltou, para frente. Coisa que a gente realmente fez, mas o resultado foi extremamente pobre, como vocês podem ver. Mesmo após o clareamento, por conta do grande escurecimento destas cervicais principalmente, não houve resultado estético satisfatório. Lembrando que o clareamento ele pode ser... É caso de tetraciclina, né? Caso de tetraciclina e é um caso forte, relativamente forte, né? Então, o resultado normalmente é pobre. Isso a gente tem que falar para o paciente já no início. E lembrando que o tratamento dental clareador ele pode entrar como um coadjuvante estético em casos de reabilitações estéticas com facetas laminadas, num pré-tratamento ao preparo e à cimentação das peças, tá? Seja para resina ou seja para cerâmica, tá? Então o resultado não foi muito satisfatório. Esse caso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? A gente vai finalizar ele lá na frente, não se preocupe. Outra indicação são displasias, distrofias, erosão, atrição, abrasão química, mecânica, fraturas. Então, as facetas laminadas, ela tem uma aplicação, tem uma série de aplicações dentro da odontologia, uma série de indicações bastante interessantes em casos estéticos e funcionais. Lembrando, se vocês pegarem, por exemplo, esse paciente do lado inferior direito, não é só colocar as facetas para ele, tá? Um bom planejamento aqui demanda uma moldagem da boca toda, montagem em articulador, reposição de guias caninos, reposição de dimensão vertical perdida, para que o trabalho possa ter uma vida longa satisfatória. Não basta só colocar as facetas aqui e mandar o paciente embora, vai fraturar tudo. Ele vai comer esse trabalho todo em uma noite, se você não restabelecer forma e função da forma adequada, tá? Não restabelecer as guias, não restabelecer a articulação satisfatória. Então a ideia não é simplesmente fazer preparinho, moldagem e cimentar as pecinhas, tá? Aqui um caso de abrasão, né? Onde a gente vai fazer preparos para colocar as facetas, né? No caso desse daqui são laminados. Preparo uma peça. Lembrando que a gente faz... Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes da cimentação, né? Essas peças têm que ser trabalhadas, né? E aqui já mostrando a cimentação deste caso. Então, para esse tipo de caso aqui, o paciente tinha o quê? Essa paciente aqui, ela tinha o hábito de chupar limão, né? Por isso que a boca dela ficou assim, olha que bonitinho. Foi tudo embora. Que tipo de preparo que eu faço aqui? Basicamente, o dente dela já está preparado. Olha, já tem até o chanfro nas proximais. Olha que bonitinho. Basicamente, é moldar. Mas você vai ter que dar arredondada nesses ângulos, você vai ter que fazer uma retenção, um preparo mais adequado nas distais, né? Para que esta faceta tenha um bom travamento, uma boa adaptação. E outra, este tipo de esmalte aqui já é um esmalte ácido resistente. De tanto que ele levou esmalte na superfície dele, ele praticamente não tem mais do que o que sofrer de micro retenção com condicionamento ácido. Você vai ter que contar com um excelente adesivo de dentina para que você possa ter a cimentação adequada dessas peças, né? Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando à medida que a aula vai andando, tá bom? Para anomalias de forma, as facetas são indicadas, sejam elas cerâmicas, sejam elas de resina.
onde você transforma dentes como esse conoide em dentes com uma anatomia mais agradável, né, de uma forma mais natural. Como a gente estava vendo, né, para reposição de guia, então aqui a gente repousa a guia e já aproveitou para fazer o fechamento dos diastemas anteriores. Reparem que a gente trabalhou de canino a canino superior, repondo a guia. Depois esse paciente retornou para a gente poder fazer a guia inferior dele. Então a gente fez os trabalhos, repusemos a guia desse paciente, estabilizamos a mordida. Se eu não estabilizar essa guia, se eu não estabilizar essa mordida, esse paciente, por interferência oclusal, ele vai fraturar todas essas peças. E aí fica aquela briga, né? Você restaurou, você cimentou as peças e o paciente volta com a peça fraturada num curto espaço de tempo. Quem é que paga pelo serviço? Obviamente você não pode punir o paciente por isso, né? Foi um erro seu. A técnica. Bom, a minha técnica ela vai depender diretamente do tipo de material que eu vou escolher para a minha faceta. Se for de resina ou se for de cerâmica, uma indireta no caso, as técnicas e a quantidade de desgaste são diferentes. Se eu optar por uma restauração, as facetas de resina composta, a gente costuma dizer que dentro da dentística, se é para fazer preparo, faça em cerâmica, né? Ah, mas eu posso fazer em cerômero a minha resina? Pode. Posso fazer a minha faceta, desculpa. Posso fazer em cerômero? Posso. Posso fazer em resina? Posso. Mas vamos raciocinar. O que custa mais num trabalho de facetas laminadas? É o seu trabalho de fazer o preparo e a moldagem, né? Ou é o custo do laboratório em si? Quando você fala de custo de laboratório, você fala de custo de cerômero e cerâmica, são custos muito semelhantes hoje. Não tem uma diferença financeira significativa. Então, já que você fez o preparo, já que você moldou, já que você mandou para o laboratório, faz o trabalho em cerâmica. Se é para fazer em resina, e o cerômero é uma resina, faz direto. Faz uma resina direta que você vai conseguir bons resultados, até melhores do que com o cerômero ou a resina que você queira cimentar ali. Tá? A técnica indireta. Então vamos falar um pouquinho da técnica indireta, depois a gente fala da técnica direta, tá? A técnica indireta, ela me traz algumas vantagens em relação à técnica direta. Entre as vantagens está a durabilidade do trabalho, como eu disse, já que é para fazer indireto, faz em cerâmica. A cerâmica dura mais do que a resina. Ela me traz outra vantagem, que é a estabilidade de cor, né? A cerâmica tem uma estabilidade de cor muitas vezes superior à da resina composta, até em relação ao cerômero. Ela tem uma alta resistência à abrasão, então naturalmente o meu trabalho de cerâmica vai durar mais. E ela tem uma estética muito superior às resinas diretas, porque a cerâmica hoje ela é tida como um material mais próximo em termos de estrutura e de estética ao esmalte natural do ser humano, né? Como desvantagens, a gente tem algumas características de sensibilidade da técnica, como a cimentação, por exemplo, que é crítica. Uma outra desvantagem em relação à técnica direta, tá? É o custo de laboratório, que isso encarece um pouco o nosso trabalho final. E a própria adesividade, que pode me trazer sensibilidade pós-operatória, tá? Todo trabalho passa por uma sequência lógica de tratamento. Então, a sequência lógica é você receber o seu paciente, né? Fazer a anamnese, fazer o diagnóstico inicial. De posse do seu diagnóstico e exames complementares que você, porventura, venha a pedir, você vai fazer o seu planejamento inicial. Esse planejamento inicial tem que ser discutido com o seu paciente. E, ao final dessa discussão, você faz a sua tomada de decisão ou a decisão de tratamento. Você pode ter feito todo um planejamento inicial pensando nos laminados cerâmicos e o seu paciente chegar ao final desse planejamento todo e dizer, doutor, infelizmente o meu dinheiro não vai dar para tanto. E você tem que ter um plano B, um tratamento alternativo para esse paciente,
porque afinal de contas você tem outras armas no seu arsenal, certo? Como as resinas diretas. Então, recebe-se o paciente, se faz a anamnese, se faz o diagnóstico. Que diagnóstico? Bom, essa paciente ela tem 2 incisivos centrais escurecidos. Por que foram escurecidos? Né? Isso você tem que pesquisar na anamnese, pedindo exames complementares. Essa paciente tinha endodontia dos 2 centrais. Essa endodontia, seja por um problema de vedamento ou de material, não importa agora, acabou escurecendo os 2 dentes. Não era adequado fazer um clareamento interno, seja porque já tivesse sido muito destruído. Neste caso, o dente já estava com uma certa destruição por lingual, e a gente com certeza iria trazer consequências danosas desse clareamento interno. Tentou-se o externo não surtiu o resultado estético satisfatório da paciente, optou-se pelas facetas, 2 facetas laminadas, uma em cada central, tá? Como opção, como planejamento inicial, a gente sempre pede um enceramento, então a gente molda o nosso paciente, a gente obtém o nosso modelo de gesso, em cima desse modelo de gesso, ou a gente mesmo insera ou pede para o técnico de laboratório fazer esse enceramento, e esse enceramento é transferido para a boca do paciente na forma de um mock-up. A gente vai discutir mock-up daqui a pouquinho, tá? Isso faz parte do planejamento inicial do meu trabalho, do que eu posso oferecer para esse paciente. Se o trabalho para ele, um trabalho indireto, vai ser adequado, ou se o adequado é um trabalho direto, ou se ele só pode fazer trabalhos indiretos porque não há estrutura dental suficiente para receber uma restauração de resina. Enfim, isso tudo é planejado aqui inicialmente junto com o modelo e o enceramento que a gente faz. E aí a gente toma a decisão de tratamento, sejam elas de coroas ou facetas, e a gente prova. Existe a possibilidade de fazer a prova. Neste caso específico é que estamos provando o enceramento. Então foi feito um coping de resina e as ceras por cima desses copings. E estamos trazendo os copings para a boca do paciente. A gente percebeu que os 2 centrais eram muito longos, a gente cortou a borda incisal, a gente percebeu que o canino direito da paciente era curto, a gente acrescenta um pouco de cera no canino para dar uma harmonização melhor para esse sorriso. E aí vem aquela história inicial. Mas quem determina a anatomia do meu dente? Quem determina a anatomia do seu dente é você em conjunto com o seu paciente, não o seu técnico de laboratório. A anatomia final de qualquer trabalho, ela tem que ter ali a mão do dentista e o gosto do paciente. O enceramento que o protético faz ajuda muito. Mas ele é o final da minha escultura? Claro que não. O paciente pode não gostar do tamanho do dente, da largura, de ser muito quadrado, muito redondo, ele pode não gostar das ameias incisais, ele pode não gostar das ameias cervicais, ele pode querer um canino mais pontiagudo ou mais arredondado. Isso a gente tem que fazer, fazer esse planejamento de formato junto com o nosso paciente, tá? Isso a gente consegue com o mock-up. Os trabalhos finalizados e cimentados, tá? Vamos pensar então na sequência clínica. Vamos para o preparo, né? Então, você tem a sequência clínica depois da tomada de decisão. Tomei a decisão, já sei que eu vou fazer laminados. Então, é preparo, moldagem. Após a moldagem, eu vou verter o modelo, o gesso dentro do meu molde. Removo isso, então eu desincluo esse modelo. Vou delimitar o meu preparo, vou mandar isso para o laboratório. Vou confeccionar os provisórios. Depois vem as peças, eu faço a prova, estando tudo ok, eu cimento e ajusto. Vamos lá, num passo a passo? Então vamos lá. Professor. Pode falar, pode perguntar. Rapidinho, desculpa aí. Eu já vi nesses Instagrams aí da vida, e até mesmo no consultório, alguns planejamentos digitais. Isso ajuda a planejar aquilo digital antes de mandar para laboratório, enfim? Então, isso ajuda no planejamento? Isso, chama DSD, né? Dental Smile Design, né? Você fotografa a boca do paciente ou escaneia essa boca do paciente. Isso é colocado num programa específico de computador e esse programa redesenha o dente para você. Você tem ideia de quanto custa um DSD hoje? Não. Estou falando de custo. De 2 a 3 mil reais.
E isso tem que ser passado para o seu paciente de forma que você também tenha lucro. Então, só para planejar o tratamento do seu paciente, ele já vai gastar isso logo de cara. Então, isso tem inviabilizado muitos tratamentos, porque não dá para eu mandar fazer o DSD lá no laboratório, pedir para o protético fazer, ou para o teu laboratório fazer um DSD, para voltar para o paciente com a imagem, para ele olhar aquilo e você fala para ele, isso aqui custou 5 mil reais para você, né? O DSD ele ajuda bastante. Se você tiver programas alternativos, ele ajuda. Existem alguns programinhas alternativos, não são tão bons. Eles ajudam para que você tenha uma previsibilidade, uma ideia inicial do que seria esse tratamento, do que você pode conseguir para este paciente, tá? Mas a palavra final é sempre do paciente e do cirurgião dentista. Eu já vi casos de DSD em que você faz todo o planejamento na foto ali no computador e ele se torna impossível de ser transferido para a boca do paciente. Seja porque o escaneamento não foi adequado, ou seja porque a posição do dente não é adequada. Já com o enceramento diagnóstico, eu tenho a boca real do paciente. E aí eu sei se eu tenho que remover dente, se eu tenho que acrescentar dente, ou o que tem que ser feito. É uma ferramenta a mais para a gente, é uma ferramenta legal. Se você tiver um consultório diferenciado um dia, os seus pacientes mesmos vão exigir isso, né? Doutor, não dá para eu ver, pelo menos, eu ter uma ideia de como que ficaria. Tem tanto programinha legal de computador, não dá para... Então, dá para fazer. Então, seu próprio paciente, se você tiver um consultório diferenciado, ele já vai te exigir isso. Mas para a grande maioria dos dentistas ainda é um sonho, assim, meio que distante. Mas ele ajuda, é um programa que ajuda, desde que você tenha um conhecimento básico disso daí. Desde que você conheça anatomia, você conheça o básico, pelo menos, de periodontia, né, o básico de ortodontia, para que você possa analisar o resultado desse DSD, se ele é viável ou não, tá? Uhum. Já com o diagnóstico, você consegue um resultado assim mais próximo. Tirei sua dúvida? Sim. Ótimo. Obrigado. Então vamos lá. Como preparar, né? Como é que eu vou fazer o preparo? Como é que eu vou desgastar o meu dente, né? Eu vou simplesmente pegar lá a minha ponta montada adiantada e começar a cortar? Normalmente a gente precisa de alguns guias, né? Principalmente quando a gente ainda nunca fez um trabalho desses. Então a gente precisa de alguns guias. Que guias são esses? Bom, eu posso me guiar pela profundidade da broca, tem brocas especiais para isso, eu vou mostrar para vocês. Eu posso me guiar pela muralha que eu fiz do enceramento, então eu tenho lá o enceramento diagnóstico, eu vou moldar esse enceramento com uma silicone, essa silicona serve de guia para mim, ou eu vou me guiar pelo mocap. Então, eu fiz o enceramento, eu fiz a muralha de silicone, eu transferi esse enceramento para a boca do paciente através do mocap, e o mocap vai me dizer o quanto que eu tenho que desgastar em cada dente. Então, eu tenho 3 formas de me guiar para esse desgaste. Tá? Vamos começar com o preparo com broca.